Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Meloto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre esse que é um dos meus diretores aí do cinema favorito, que é Alfred Hitchcock, o Alfredão papudo, o nosso bonitinho papudo, né? E não confunda, tá? Que nesse vídeo eu vou falar sobre a obra do cara, não necessariamente sobre uma admiração pessoal, nem nada do tipo, porque eu sei que Alfred Hitchcock tem várias polêmicas aí, envolvendo o elenco, principalmente uma questão feminina ali, questões bem complicadas, né? Até com a esposa dele, parece que tem algumas coisas que são meio difíceis de defender assim a respeito do cara, mas eu tô separando a obra do artista, né, que não dá pra negar que é um cara que influenciou muito um cinema, tinha uma assinatura bem marcante de direção e uma qualidade técnica muito acima da média, né, conhecido como o mestre do suspense, não é à toa, que curiosamente em vida acabou não sendo tão reconhecido, por exemplo, com o Oscar, né, acho que ele nunca ganhou o Oscar, talvez seja aquele caso dos diretores que estão um pouquinho à frente do seu tempo, sei lá, acho que o Kubrick passou um pouco com isso também, talvez as obras do momento precisavam de um tempinho pra ser digerida, então assim como o Kubrick, por exemplo, né, tem obras dele que foram reconhecidas bem depois, hoje figuram lista dos melhores filmes de todos os tempos aí, mas a época talvez não teve tanto reconhecimento assim, que é o caso do Hitchcock também. Porém, muito mais simples do que criar obras de suspense em ambientes simples, porém bem tensos, é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. E vamos lá, você deve estar vendo minha tela aqui, e eu vou deixar claro que como vai funcionar o negócio, vai ser em formato de ranking aqui mais ou menos, eu separei 10 filmes do Hitchcock e eu vou colocar esses em formato de 1 a 10, quanto maior a nota, obviamente, melhor o filme, e quanto menor, pior o filme, entre aspas, né? É difícil aqui, porque eu não acho que tem um filme ruim aqui na lista, na verdade, são todos filmes bons, bem acima da média, mas a gente vai ter que escolher um, né? Então não confunda, né? Essa primeira vista pode ser estranho, colocar um filme bom com a nota 1, não é que ele é nota 1, talvez ele seja o último aqui da nossa lista, beleza? E assim, não são necessariamente os melhores todos os filmes do Hitchcock, até porque eu sei que tem filmes que são muito bons, que figuram na lista aí dos melhores filmes dele, que eu vou citar aqui como menções honrosas, mas eu acabei não assistindo. Então, por exemplo, é o caso do Interlúdio, né, que é um filme que todo mundo fala que é muito bom, que é um dos melhores do Hitchcock, mas eu não tive a oportunidade de assistir ainda, né? Comente aí se você achou que o filme é legal. Mesma coisa pro Rebecca, falam bastante sobre ele, que é um filme bacana, nem sei do que se trata necessariamente, mas tô pra assistir também, mas acabou não dando tempo de ver. E também tem O Homem Errado, acho que é esse o nome dele aqui. Isso, Homem Errado também, parece que tem até uma trama parecida com outro filme que tá na lista aqui, mas falam que é um filme legal também, dentre outros, tá? Eu lembro desses 3 que figuram muito as listas, mas esse eu vou tirar da lista porque eu acabei não assistindo, vou focar nos outros 10 que eu assisti. E pra começar, vamos de Disque M para Matar, né? Filme esse que, curiosamente, também tem uma espécie de remake ali nos anos 90, né? Com o Michael Douglas, se eu não me engano, e eu acabei vendo o remake primeiro do que esse. E foi uma experiência curiosa, né? Porque diziam que esse é um dos casos que o remake era muito melhor que o original. E eu não achei necessariamente que tem uma disparidade tão grande assim, acho que é mais uma diferença talvez de tom. Por exemplo, o Disque M para Matar tem um ambiente mais fechado ali da casa, do apartamento, se eu não me engano, e o remake talvez com cenas mais externas assim, mas os dois tem basicamente a mesma temática, que a gente vê a história de um cara que ele quer meio que dar cabo da esposa, e ele precisa dar um sinal ali pro assassino de aluguel, e ele vai fazer uma ligação, que é o tal do Disque M, quando eu discar ali, você mata ela, e as coisas não dão muito certo, né, eu não vou dar spoilers dos filmes aqui, mas começa uma investigação em cima disso, tudo baseado em alguns detalhes ali. Eu gosto como esse filme ele traz algumas coisas do tipo, um detalhezinho que de repente o cara esqueceu, né? Não é o que necessariamente o crime perfeito. Acho que até o nome do remake é Crime Perfeito, se eu não me engano. E é legal, tá? Não é um dos melhores da minha lista aqui do Hitchcock, mas talvez seja no meio, assim. Cara, é difícil meio aqui, porque são muitos filmes muito bons, né? Talvez, será que ele fica no quadrante de cima ou de baixo? Eu vou começar na meiuca aqui no 5, porque eu acho que tem alguns filmes que eu acho melhor que ele, e também tem alguns que eu acho pior, né? Então deixa no 5 aqui, mas depois a gente pode ir trocando, que não tem problema. Na sequência vamos de Janela Indiscreta. E é curioso esse caso pra mim, que eu sempre dizia por aí que pra mim era o melhor filme do Hitchcock, que eu achava que é o melhor de todos. E alguns dos filmes dessa lista eu reassisti pra esse vídeo, e não é que o Janela Indiscreta tenha sido um filme ruim necessariamente na minha segunda assistida, não é isso, ainda vai estar lá em cima brigando pelo 10. Mas eu acho que o que me despertou muita atenção na época, e talvez foi o primeiro que eu vi dele assim, que tinha esse lance de fazer muito com pouco, pegar um ambiente pequeno ali e fazer bastante. Esse filme é bem competente nisso. Aqui na história a gente vê o protagonista, o James Stewart, não lembro o nome dos personagens, tá? Que ele é uma espécie de fotógrafo ali, ele se machucou em trabalho, então ele tá meio que sem poder trabalhar, tá com as pernas quebradas, ele começa meio que ficar entediado e observar a vizinhança dele. Nessas vigiadas indiscretas aí ele acaba percebendo que rolou uma coisa estranha, um possível crime ali com o vizinho dele, ele meio que vai desvendando isso junto com a namoradinha dele, e até com a moça que cuida da casa, e é interessante ver esse desenrolar da história, acho legal de como a gente vai juntando as peças ali, vai percebendo, você fica curioso pra saber onde a história vai chegar. Uma coisa que me pegou um pouquinho nesse filme é a questão de ritmo, tá? Eu acho que ele
perde alguns pontos e trazer algumas histórias meio que paralelas que não vão muito a lugar nenhum, por exemplo. Tem outros vizinhos que ele decide falar ali, que são histórias que são legalzinhas, tá? Mas acho que podia cortar um pouquinho do filme, acho que tem quase 2 horas, de repente tirar uns 20 minutinhos, o filme ficaria mais fluido, né? E dentre outras coisinhas ali, mas eu acho que a história é legal, tá? Ainda pra mim briga no 10, assim, mas tem coisas que me incomodaram um pouquinho na segunda assistida. Na sequência, vamos dele Um Corpo que Cai, o famoso Vértigo. Esse é o filme talvez um dos mais famosos aí do Hitchcock, ele que é um dos que figura várias listas e como um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Tem lista que coloca até em primeiro. E eu acho interessante mesmo esse filme, ele tem bastante coisa diferente, parece um filme meio ousado, assim, pra época, em questões narrativas, questões técnicas, tem usos de câmeras diferentes, até a própria questão do roteiro, eu acho que ele é bem com reviravoltas ali mais surpreendentes. É um dos primeiros filmes aí que pelo menos que eu assisti do Hitchcock, que ele tem ele conversa um pouco até com o sobrenatural, não é necessariamente isso, mas a gente fica pensando que pode ser algo nesse sentido. Eu achei bem diferente, né? E por mais que eu reconheça toda essa parte técnica muito boa dele, eu não sei me explicar, mas eu não consigo amar esse filme como muita gente ama, tá? Eu reconheço toda a parte técnica, estética dele, que é muito diferente, mas, por exemplo, eu acho algumas reviravoltas deles um pouco verossímeis, tá? Aqui na história a gente vê novamente o James Stewart, ele vai estar em vários filmes aqui, que ele meio que tá aposentado da polícia aí por causa de um incidente que ele teve, né? Que ele teve acrofobia, acho que tem medo de altura. Inclusive, dessa premissa eu já não gosto 100%, né? Porque ele meio que se sente culpado e as pessoas culpam ele por isso, porque um parceiro dele acabou morrendo. Mas se você vê a cena, necessariamente o cara foi salvar ele, o cara que caiu, não foi culpa dele necessariamente. Eu já não gosto tanto dessa ideia das pessoas culparem ele, mas eu entendo ele se sentir culpado. E ele é contratado por um amigo de infância, né, um cara conhecido, pra vigiar a esposa dele, né, desse cara, porque ele fala, ele tá agindo estranho, antes de falar com os médicos eu quero que você dê uma olhada. E tudo isso faz parte de um plano mirabolante ali e tal, que inclusive eu acho não é que é forçado, o roteiro é legal, né, você não espera realmente, mas pensando bem, eu não sei se quanto era provável, quanto aquilo aconteceria de verdade, as coisas acontecerem como rolou ali. Né, mas que eu falei, pontos positivos muito bom, até tem cenas bem marcantes, né, a própria aquela cena que ele vai subindo uma escadaria, ele tem aquela tontura, né, tem uma cena específica, que é talvez um dos plot twists do filme que me surpreendeu bastante, que eu até falei, não acredito que isso tá acontecendo aqui agora, né? Não vou dar spoiler novamente. Então, tem aquela cena famosa, né? Que mostra a atriz principal, sei se é o nome dela, depois eu coloco aqui, que ela é uma fotografia diferente, ela de lado, assim, com todo um fundo vermelhado, com aquele cabelo loiro preso, assim, é uma coisa, imageticamente esse filme é bem interessante também. Eu não vou colocar pra brigar pelo 10 por causa de gosto pessoal, se eu for analisar até a parte fria, talvez seja assim um dos melhores, até bem melhor tecnicamente do que o Janela Discreta, mas eu vou falar da experiência assistindo, pra mim fica no 8 aqui, tá? Eu acho que ainda não briga pelo 10, mas fica com 8. Acho que é isso, tá? Que nem eu falei, um dos maiores clássicos do Hitchcock, mas gosto pessoal eu coloco aqui em 8. Na sequência vamos de Intriga Internacional, né? Fazendo um pequeno jabazinho. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre esse filme em específico, que é um filme mais de espionagem, um pouco diferentão do Hitchcock, porque ele tem bastante questão de humor. Ele é meio doido, ele é meio absurdo. Até essa própria cena aqui da capa, ele sendo perseguido por um avião, já é uma cena que talvez hoje, vendo os Velozes e Furiosos da vida, Missão Impossível, a gente esteja acostumado, mas traz isso nos anos 50, 60, sei lá, não lembro exatamente, é uma coisa bem diferente, né? Influenciou muitos filmes, até questões dos filmes do 007, que tinha esse negócio do exagero, do humor, dos gadgets, das coisas, eu acho bem legal. Aqui o protagonista não é o James Stewart, tá? E ele foi confundido por um espião, se eu não me engano, na história, e começa a acontecer vários desdobramentos de confusão. E é engraçado que, por mais que ele não seja o cara, meio que acontecem coisas que colocam cada vez mais ele na cena como sendo a pessoa, né? Cada vez ele vai se enrolando mais, assim, inclusive a cena final é bem interessante. Pra você ter noção do escalonamento desse filme, tem coisas bem doidas, né? Ele começa essa cena que eu comentei, né? Por exemplo, sendo perseguido pelo avião, e termina o filme numa briga naquele Monte Rushmore, acho que é o nome que tem a cara dos presidentes. E mesmo nesses momentos tensos tem algumas piadas, eu achei bem diferente, é um tom interessante, é uma experiência bem divertida de assistir esse filme, tá? Eu acho superior ao de Esquema para Matar. A minha dúvida é se eu coloco aqui no 6, porque tô vendo aqui na lista tem alguns outros que eu gosto bastante, né? Por enquanto eu não vou punir o de Esquema para Matar, eu vou só deixar no lugarzinho, vou colocar ele no 6 aqui. Eu gostei bastante da experiência de Intriga Internacional, acho que é um filme divertido de assistir, assim, e relativamente atual, deve ter uma coisinha outra visual, que se você tiver uma visão muito anacrônica, você vai estranhar, mas pensando que foi feito há muito tempo atrás, até que funciona bem. Pra mim é um filme bem divertido. Na sequência, vamos dele, provavelmente o filme mais conhecido da filmografia do Alfred Hitchcock, que é Psicose, Psycho. E assim, né, eu não queria ter uma resposta muito óbvia, né, pra isso, porque é padrão falar que Psicose é maravilhoso. Eu fui reassistir o filme
E cara, eu fiquei impressionado como ele consegue ter um ritmo bom, ainda mesmo sendo um filme tão antigo, né? Ao contrário de alguns outros filmes aqui, sofre uma questão de ritmo, uma questão de envelhecer, de data, sei lá. Até coisas, por exemplo, que eu pego bastante nesses filmes do Hitchcock, é a relação entre marido e mulher, entre homem e mulher. Parece que às vezes tem uma coisa um pouco mais meio datada, que é normal, de época, né? Eu acho que a Psicose até nisso ele consegue ser mais à frente do seu tempo. Eu acho muito interessante. Pra mim vai ficar no 9 aqui. E eu tentei ver esse filme com uma ótica de quem não sabia nada. Eu sei que é difícil, né, do plot twist aqui. A história nem precisa falar muita coisa, né? Uma moça trabalha numa loja ali, eis que ela tem um depósito ali de um cliente, e ela decide sumir com a grana, e ela vai fugindo, loucona, toda meio... com medo, né, daquela situação, e ela acaba parando num hotel e ela acaba sendo assassinada, né, e tem todo um desdobramento em cima disso, né, e engraçado, eu falo de assassinada, parece que é um puta de um spoiler, mas não, isso é uma das surpresas do filme, que isso acontece relativamente cedo, acho que em uma hora, menos de uma hora de filme, a gente tem essa virada aqui, que é muito interessante, e vai brigar pro 10, que pra mim é maravilhoso, né, assistir novamente, assim, e tem uma coisa que me incomodava um pouquinho nesse filme, que era a questão do final, né, que ele era meio expositivo, mas reassistindo, eu até entendo um pouco ele, talvez ele podia ser um pouquinho menos, mas o monólogo não é tão ruim, sabe, assim, talvez a ideia de existi-lo não seja tão legal, mas já que ele tem, eu acho que ele é bem desenvolvido, eu gosto do jeito que o cara fala, do jeito que o psicólogo analisa, eu acho que é interessante pra gente entender e um pouco mais, dar mais valor pra esse personagem do Norman Bates, então eu gostei até da experiência de reassistir, pra mim é muito bom. E agora vamos de Festim Diabólico, né, um filme que eu tenho umas opiniões meio... não é que é controversas, mas esse filme aqui ele é um pouco mais teatral, né? Que são dois jovens de classe alta, inclusive, que eles se acham meio que acima da sociedade, eles fazem meio que uma aposta que eles conseguem dar cabo em uma pessoa, né? Matar uma pessoa necessariamente, sumir com ela, e não vai acontecer nada com eles, porque eles são meio que privilegiados, né? Eles fazem meio que essa aposta meio maluca, assim. E o filme tenta num formato mais teatral, né? Até os diálogos, assim, basicamente ele parece até uma sketch, porque ele fica, acho que, não sei se todas as cenas no mesmo lugar, talvez tenha uma ou outra que seja externa, mas a maioria é dentro daquele apartamento ali. Tem o James Stewart novamente, mas eu não sei, eu acho o filme um pouco caricato. Eu entendo a proposta dele ser baseado até numa obra literária, né, uma obra teatral, se eu não me engano, mas eu não sei, me incomoda um pouco assistir. Eu acho que ele talvez seja também um pouquinho improvável, você tem que ter um nível de abstração maior, talvez eu não tenha tido esse mesmo nível de abstração que o filme exige. Pra mim fica no quadrante inferior, né, dos filmes aqui. Eu vou ter que começar a ser um pouco duro, né, porque eu tô preenchendo só a parte de cima. Eu acho que pra mim, dessa lista aqui, é um dos que eu menos gosto. Será que 2 é muito ruim, assim, colocar aqui? Eu acho que eu vou deixar no 2, não vou cravar que é um dos que eu menos gosto aqui, mas é um dos que eu menos gosto, tá? Da filmografia dos que eu assisti do Hitchcock. Não sou tão fã, assim, de Festim Diabólico, embora tenha um lado legal. Eu gosto do personagem do James Stewart aqui, que ele é o detetive aqui, e ele tenta adivinhar o que tá acontecendo. Acho legal as perguntas que ele faz, mas não o suficiente. Acho que tem outros filmes que fazem algo parecido e fazem melhor, por isso que eu coloco um dos piores dessa lista aqui. Na sequência, vamos de Pacto Sinistro, e eu confesso que assisti esse filme por causa desse vídeo, né, que todo mundo falava sobre ele, eu queria assistir. Realmente é um filme interessante, tá? Eu gostei desse filme porque ele tem uma ideia que, quando eu li a sinopse, eu fiquei com medo de ser uma coisa muito improvável, tá? Que você não compra a ideia. Aqui, acho que o nome, inclusive, é Estranhos num Trem. É Stranger in a Train, alguma coisa assim. E dois estranhos se encontram ali e eles percebem que tem uma certa semelhança de situação. No caso, um dos protagonistas ali, ele meio que tem um probleminha com a ex-esposa, e o outro cara, que é totalmente lunático, a gente vai descobrir depois, tem um problema com o pai. E ele meio que sugere ali, a gente podia resolver as coisas, né? Eu acabo com sua ex-esposa e você acaba com meu pai. E o cara, obviamente, fala, não sou louco. Eu achei legal, né? Eu me incomodaria se ele tivesse falado, beleza, fechou? A best friends do nada. Qualquer pessoa normal ia rejeitar esse convite. Só que a gente percebe que esse cara que propôs é muito doido. E ele realmente faz isso. Ele vai lá e mata a ex-esposa dele. E meio que o filme é essa perseguição dele exigindo que ele faça, meio que chantageando ele pra realmente dar cabo do pai. Eu acho bem legal. É um personagem meio todo perturbado, assim, um personagem que ele é meio assustador, ele é imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer exatamente. Eu acho bem legal, tá, esse filme. Pra mim, talvez esse 7 esteja chamando ele aqui. Eu acho que tem um outro aqui que eu gosto um pouquinho mais, tô vendo que tá mais pra frente, que é bem legal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que baixar esses dois aqui, ó, o Intriga Internacional de Esquema para Matar, e colocar o Pacto Sinistro talvez no 6. Acho que é isso, porque tem um que eu tô vendo na lista aqui que eu gosto bastante, pra mim vai entrar no 7 aqui. Eu vou de Pacto Sinistro como 6. Acho que é um filme legal, prende atenção e tem bons personagens, tá? Até a conclusão dele também é bem bacana, eu gostei desse filme. Na sequência vamos de Os Pássaros, né? Um dos filmes também mais famosos aí do Hitchcock. E olha só, assim, eu sei que quando a gente fala de Hitchcock vem muito automático essa imagem dos pássaros, talvez
a imagem dele seja muito famosa, até próxima ali do Psicose, em relação às pessoas reconhecerem. Mas devo dizer que Os Pássaros é um filme que, em questão de roteiro, assim, ele me pega bem menos do que vários outros aqui, tá? Eu acho que ele é um filme mais, se pauta muito no visual e naquela estranheza, talvez ele puxe até mais pro terror. Eu queria ver até um remake dos Pássaros, acho que por isso é um filme interessante até. Mas, sinceramente, assim, eu revi e eu não sei, é um filme que não me desceu tão bem, sabe? Acho que pra mim tá abaixo de vários outros aqui. Eu acho que a experiência, por exemplo, de Intriga Internacional é bem melhor do que assistir Os Pássaros. Em dado momento ele fica até meio cansativo. Eu não sei se eu criei antipatia por esse filme, até por causa dos bastidores, que parece que ele meio que judiou bastante da atriz. Eu queria um campo com um certo ranço desse filme. Pra mim vai ficar nos piores aqui, né? Talvez próximo com o Festim Diabólico, mas eu acho que eu coloco um pouco acima ainda pelo fato de ser um filme que ele é mais reconhecido, um filme mais icônico, mas não achei tão legal a experiência de vê-lo, tá? Bem recentemente, assim, sendo bem sincero, por mais que seja bem clássico, não me apeteceu tanto assim. E aqui na história é bem simples, né? Queria falar, uma moça, ela tá meio que numa casa, numa cidade interior, aí que alguns pássaros, uns corvos, começam a ficar meio rebeldes ali, que ela começa a ser meio perseguido por aqueles pássaros, não tem uma coisa muito clara, né? A construção daquela estranheza até que é bacana, né? Mas eu não sei, o filme tem poucos diálogos, inclusive, é uma coisa um pouco diferente, mas eu acho que não é suficiente pra prender tanto a atenção, por mais que tenha até um clima de suspense interessante, pra mim fica nos piores aqui. E agora vamos de O Homem que Sabia Demais, também do James Stewart. E olha, esse filme é complexo de analisar, assim, porque aqui na história a gente vê um cara que tá com a família passeando no Marrocos, se eu não me engano, e meio que ele conhece um rapaz ali que meio que ajuda ele, acaba pegando uma certa amizade, só que esse cara é assassinado e ele conta um segredo pra ele antes de morrer, é um segredo de estado, totalmente assim, e meio que ele se envolve numa intriga internacional, mas ele sabia muita coisa e se vê no fogo cruzado ali, e nesse meio termo até o filho dele acaba sendo raptado, tem várias coisas que acontecem, mas esse filme eu acho que ele começa muito bem, mas do meio pro final ele perde o ritmo, fica enrolado, e o final eu acho tão anticlimático, as resoluções de roteiro, assim, por exemplo, tem cenas que, sei lá, que ele cria um clima de tensão, mas a resolução é, ele empurrando o outro, e tem umas cenas meio, eu acho até um pouco vergonha alheia, assim, de ação, que mostra o James Stewart tentando se desvincular de alguém segurando ele, ou empurrando alguém, eu acho que é meio galhofinha, sabe, algumas cenas, eu acho que esse filme termina meio mal, como eu tenho uma coisa bem clara, eu falo negativa desse filme, talvez ele vai ficar meio abaixo. Acho que provavelmente abaixo desses outros que eu comentei aqui, do Disque para Matar, com certeza. Minha dúvida é só se ele é pior ou melhor que Os Pássaros, né? Eu não sei direito. Talvez seja um pouco melhor, porque tem uma questão de roteiro ali. E acho que ficou meio claro que eu vou definir, então, pra mim, o pior desse aqui é o Festim Diabólico aqui. Minha dúvida é só se eu coloco ele atrás ou na frente de Os Pássaros. O que você acha? O Homem que Sabia Demais é melhor ou pior que Os Pássaros? Eu tô tendendo a colocar até como melhor, sabe? Porque Os Pássaros, que eu comentei, é um filme que eu achei meio xoxo, assim. A parte de imagem é legal, mas a questão de roteiro é meio ruim. O Homem que Sabia Demais, pelo menos eu gostei bastante mesmo da primeira metade, primeiro terço ali, depois que eu acho que ele fica meio cansado. Mas acho que é isso. E agora a gente tem um filme que é bacana, que é A Sombra de uma Dúvida. Esse também eu vi por causa desse filme. E aqui é uma questão, né? Porque eu achei bem legal esse filme, bem legal mesmo. Ele é talvez mais simplista, um pouco mais antigo, todo em preto e branco, inclusive. E aqui na história a gente vê uma família ali meio que padrão, americana, se eu não me engano, acho que é americano ou não. E de repente o tio dela vai visitar, acho que é o tio George. E é um cara muito querido pela família e tal. Só que logo de começo você percebe que esse cara tem alguma coisa. Parece que ele tá meio que fora, ele tá fugindo de alguma coisa, tem algum segredo em cima dele. Só que todo mundo ama ele, é um cara muito carismático. E aos poucos, né, a sobrinha dele, que a mais admira ele, começa a perceber que tem uma coisa errada ali. E a gente fica meio com uma sombra de uma dúvida. Em todo momento a gente não sabe realmente o que aconteceu, o que é, assim, se vai ou não vai, se ele é culpado ou não, se ele é o criminoso que tá sendo investigado. Eu acho bem legal, tem bons personagens. E o que eu gostei desse filme é que ele é um pouco menos expositivo do que vários outros aqui do Hitchcock, né? Do Hitchcock, dado momento, ele deixa bem claro quem é o vilão. Aqui também ele revela, mas acho que até a última cena você fica meio na dúvida. E ele é um pouco menos tintim por tintim. Tem coisas que você fica pensando, você fica imaginando. Eu acho isso bem legal do filme, é um recurso que o Hitchcock acertou em cheio nessa questão. Eu acho que a Casinha 7 tá chamando ele aqui. Eu ainda acho que Um Corpo que Cai talvez seja mais icônico, né? Embora eu tenha gostado bastante dos dois filmes, mas eu acho que ainda achei mais icônico, pra mim ficar no 7 aqui. Acho que é um excelente filme. E agora a dúvida, né? Qual é o melhor filme entre Janela Indiscreta e Psicose? Que nem eu comentei, eu queria fugir um pouco do estereótipo de falar que o filme mais famoso é o melhor.
mas realmente, cara, eu me surpreendi muito positivamente vendo Psicose novamente, e não vou dizer que decepcionei, mas eu comecei a notar alguns defeitos em Janela Indiscreta depois que eu assisti de novo, até na relação, lembra que eu falei que algumas questões de relação entre pessoas às vezes fica estranho, a própria relação do James Stewart com a protagonista, em alguns momentos ele é excessivamente grosso com ela, já é uma coisa meio estranha, né, tem essas subtramas que eu acho que enrola um pouco o filme, e no contrário, a Psicose acho que tem um ritmo maravilhoso, ele planta as dúvidas ali, eu fico imaginando quem assistiu isso no cinema na época, a surpresa que teve, né, na época como foi diferente, até hoje surpreende bastante pra mim, o melhor filme do Hitchcock é Psicose, tá, não querendo fugir do óbvio, mas não tem como, pra mim é o melhor de todos. Mas é isso, pessoal, essa foi minha visão a respeito dos filmes de Alfred Hitchcock. Comenta o que você achou, se você concorda com a minha lista, se você discorda totalmente, e pra você quais são os melhores e os piores filmes do diretor. Pedindo rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não esteja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!